Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da
Que gostoso, agradecendo já ao quarteto nesta noite, por esse momento de música tão gostoso aí para o nosso coração. Reitero as boas-vindas para quem chegou agora, aqui presencialmente, quem nos conectou nesse momento aí na internet. Envie esse link para um amigo, alguém da área de educação. Hoje trataremos esse tema aqui no nosso fórum, que é a importância da educação cristã e as retomadas das aulas presenciais. Então, que você possa enviar esse link agora, seja do YouTube, do Facebook, mande para um amigo, para alguém da sua família, um profissional, para que ele possa nos acompanhar mesmo online, e que no próximo fórum você possa estar aqui conosco presencialmente. Hoje já estamos aqui num número de pessoas bastante interessante, e vai ter surpresa para quem ficar aqui com a gente, né? Nós vamos ter sorteios de brindes especiais para as pessoas que estão aqui honrando com a presença aqui no nosso fórum, e para quem também participar, né, pelo nosso quiz aí, né, que já é tão tradicional, de fato ou fake, pela internet. Nós também vamos estar presenteando essas pessoas, né, com um caderno daquele estilo planner, né, para que possa te ajudar aí nas suas atividades profissionais, né? Então, como vai funcionar hoje o nosso fórum, né? Nós estamos divididos em 3 blocos, né? Um primeiro bloco, onde o nosso preletor da noite trará um tema, né, por alguns minutos, e depois nós vamos ter dois outros blocos relacionados a perguntas e respostas, né? Então não deixe de participar, mande sua pergunta pelo chat e participe. E nós vamos dar início agora ao primeiro bloco, né, já colocando um fato ou fake. Então você que está aí na internet, rapidamente responda, porque os primeiros ganharão aí um caderno estilo planner, e quem tiver aqui na igreja presencialmente, preencha o papelzinho com o seu nome, telefone, e coloque aí também se você acha que é fato ou fake, né? Então vamos começar aí bem leve, né? Iniciando o dia de hoje. Coloca na tela para a gente aí, produção. É fato ou fake? Não temos impacto na educação em tempo de pandemia. Essa tá fácil, hein? E aí, é fato ou fake? Vamos dar uns minutinhos aqui para chegar as primeiras respostas aqui, seja no YouTube ou no Facebook. A gente consegue monitorar as duas redes. Assim que eu tiver sinal aí da minha produção, a gente vai para a resposta, hein? Podemos ir para a resposta aí, produção? Beleza, já temos respostas aí suficiente. Me ajuda aí, pessoal da internet. Vamos dar sequência. Essa resposta, é claro, né, e fica bem óbvio que é fake, né? Eu trouxe alguns dados aqui só para dar início a esse assunto, né? Então, mais de 5 milhões e meio de estudantes no Brasil tiveram acesso limitado nesse momento de pandemia às atividades escolares, né? Então, tem uma estimativa aí de retroceder quase 4 anos, né, até o momento, essa pandemia, a questão da educação, né? 2 a cada 3 alunos brasileiros podem não aprender adequadamente um texto simples até os seus 10 anos. E os alunos das regiões norte e nordeste são os que sofrem mais, né, nesse contexto aí da pandemia. E também os alunos de ensino fundamental acabam tendo um impacto maior do que os outros níveis, né? Então, por esses motivos aí, é um fake. Então, sem mais enrolações aqui, quero chamar aqui para estar nos presenteando um especialista da área de educação, pastor André Lima. Além de bacharel em teologia, ele tem licenciatura em história, ele é especialista em educação religiosa, mestre em educação por princípios, está cursando PhD, e ele em educação e inovação, e ele é editor-chefe da editora Cristã Evangélica. Então ele já é um palestrante bastante conhecido na área de educação cristã, escolar e domiciliar. Então quero chamar ele nesse momento e deixar ele bem à vontade aí para explanar o texto. Pastor André, seja muito bem-vindo, e que você possa, de uma forma bem bacana, aí, compartilhar conosco o seu conhecimento. Fique bastante à vontade. Graça e paz.
a vocês que estão aqui conosco presencialmente e a vocês que nos veem pela internet, aos irmãos, aos amigos aqui do ProSaber, especialmente, nos prestigiando aqui, fazendo conexão aqui com o pastor Grava. Foi via a escola dos filhos dele que eu cheguei até aqui. O tema de hoje à noite, ele é muito amplo. Cada uma das coisas que eu vou mencionar para vocês merece uma reflexão à parte. Ou seja, tem muita coisa que a gente vai dizer, que a gente vai tocar, que nós vamos introduzir, que você terá a oportunidade de começar a pensar sobre isso. É só um início. Alguns tópicos para você ampliar e discutir um pouco mais a respeito da educação. Uma coisa que aconteceu conosco na hora da pandemia com relação à educação foi evidenciar um pouco mais o que é e como é a educação no nosso país. Muita coisa que a gente não via, nós passamos a ver. Muita coisa que nós não sabíamos, nós descobrimos. E agora, se o desafio antes da pandemia era enorme, era grande, e se a nossa responsabilidade era, como educadores cristãos e como igreja envolvida na área da educação, era grande, se tornou ainda maior, porque nós temos mais clareza sobre as necessidades, os desafios, as características e o campo que a educação é para espalharmos a verdade de Deus nela. Então, é também um assunto de cosmovisão. Aliás, se você se interessa por isso, recomendo você o livro do Instituto Neemias, publicado pela ESEP no Brasil, chamado Pilares. Vale a pena, você coloca Pilares a ESEP e você vai descobrir. Num primeiro momento, um guia para você avaliar um pouco sua visão em todas as áreas de construção de uma cosmovisão, mas especialmente na área da educação. Quero pensar com vocês em dois momentos aqui. Primeiro, o que foi esse momento, ou o que está sendo esse momento de pandemia, e algumas lições que tem a ver conosco, por meio que nós aprendemos nisso, e depois pelo menos 4 desafios que a educação cristã pode assumir para se tornar relevante no nosso contexto pós-pandêmico. 4 verdades que uma postura educacional, de uma educação que nós chamamos de cristã, precisa assumir. Então eu queria perguntar para vocês, o que nós vivemos? O que vocês sentiram quando perto de março de 2019, nós começamos a ouvir sobre esse assunto, não é? Eu lembro que em fevereiro alguém dizia assim, não vai chegar aqui não, né? Ou dizia, acho que chega sim, olha, em tal cidade, escondido aí no Brasil, já existe um isolamento da Força Aérea Brasileira para quem está voltando daquelas regiões do mundo onde já se conhece esse vírus. Tinha tanta coisa que era nova para a gente. Então eu queria caracterizar esse momento com vocês. Primeiro, um momento único. Perguntar para você, quem aqui viveu uma pandemia antes dessa? Quem aqui conhece alguém que viveu uma pandemia antes dessa? Não tem. As pandemias que existiram no mundo antes dessa que nós experimentamos são fatos históricos. Nós não conhecemos ninguém pessoalmente que teve essa experiência. Nós conhecemos a história, mas a gente não sabe, não ouviu depoimento, não conseguiu conversar com pessoas sobre o que era passar por isso. É um momento único, a gente nunca viveu isso antes. Muita coisa que a gente enfrentou, não sabia como fazer. Muitos desafios de coisas ordinárias e comuns do nosso dia a dia, coisas que eram simples para nós, coisas que nós já fazíamos há anos, nós fomos surpreendidos e já não sabia se aquilo ia dar certo. Do jeito que a gente sempre fez as coisas dariam certo. Então isso foi um momento único. Foi também um momento surpreendente. Me lembro da primeira reunião que a liderança da minha igreja fez, no domingo de manhã. E a pergunta era, vamos ter culto de noite? Vamos ter culto de noite. E vamos ter culto domingo que vem? Não, não vamos ter culto domingo que vem, vamos transmitir. Puxa, mas tem um acampamento de crianças marcado para abril. Suspende? Ainda vamos estar com essa doença aqui? Vamos suspender por precaução. E alguém falou assim, acho que em maio já está tudo normal, né? Um momento surpreendente. Nós ficamos esperando, em maio vai estar tudo normal, a gente pode voltar para a igreja, a gente pode voltar para a vida normal, os profissionais voltam para o seu trabalho, os professores, crianças voltam para a escola, as coisas voltam a acontecer como era antes, mas assim não foi.
E a melhora que a gente esperava não aconteceu, pelo contrário, a gente teve mais piora, mais incerteza, mais surpresas do ponto de vista de coisas inéditas que nós não sabíamos como fazer, ou como viver no momento assim. A gente pode caracterizar esse momento também como um momento conturbado ou perturbador. Tudo aquilo que é novo é conturbado por natureza, mas aquilo que é novo e bom traz para nós uma perturbação boa, né? Uma surpresa boa, algo gostoso de viver. Mas aquilo que é conturbado, imprevisível e ruim, traz para nós preocupação, ansiedade e perturbação. Então, com certeza, foi para todos nós um momento conturbado, de incerteza. E qual de nós não viveu algum episódio de medo, de insegurança, de desespero num certo momento, em lidar com questões que perturbavam a gente, as famílias envolvidas conosco, né? A igreja lida com famílias, você no seu trabalho lidava com seus cooperadores e famílias, a escola, especialmente cristã, tem aliança com a família, está sempre junto da família. Além dos nossos medos, nós tínhamos que lidar com o medo dos outros. E além de controlar nossa ansiedade e medo, nós tínhamos que ajudar outros a controlar sua ansiedade e medo. Também foi um momento desafiador. Todo mundo teve que aprender. A gente teve que aprender a pregar olhando para a câmera. Eu nunca tinha tido uma experiência assim de igreja vazia, auditório vazio. E a nossa igreja entendeu que a gente devia ir no templo pregar. Então, você parado lá com a câmera e só o operador da câmera falando com a gente com ele. E completamente diferente, não tinha ninguém lá com você. Não sobrava ninguém na igreja, não tinha reunião presencial. A gente teve que aprender a dar aula. Eu fiz algumas participações em escolas, e algumas frases que a gente não usava na sala de aula antes, a gente passou a usar, não é? Liga a câmera, você está aí, não estou te ouvindo, você está me ouvindo, né? Mais ou menos assim. Fulano, cadê? Liga a câmera, eu preciso ver você. Você mandou a tarefa, né? Colocou no Google Drive. Você mandou por e-mail, tá? Eu lembro que eu fui dar entrevista para uns meninos que leram os livros que eu escrevi na área da literatura infantil. E a professora começava a falar, não é? Enquanto eu estava falando, tudo um monte de quadradinho preto. Quando a professora disse assim, agora vocês podem perguntar para o André o que vocês quiserem, os quadradinhos começaram a aparecer e as crianças começavam a falar. Mas você vê que algumas estavam ali, outras apareciam, né? Com o cabelo todo, estava descansando, escutando, depois tinha que... Tudo novo, não é? E a gente aprendeu a ver aula comendo pipoca, a ver aula na sala, e já não tinha mais... Não tem mais parede, né? Eu levanto e vou no banheiro e volto, eu levanto, pego água e volto. Se a gente tem motivo de se distrair num ambiente comum, em um ambiente que eu não tenho regulação, eu estou mais aberto a essas coisas também. Mas, por último, nós vivemos um momento de educação e de aprendizado. Nós aprendemos bastante coisa sobre o ser humano, aprendemos bastante coisa sobre a sociedade, aprendemos bastante coisa sobre fé e aprendemos bastante coisa sobre educação. Nós também fomos convidados a olhar para outros mundos. Eu não sei se você teve a oportunidade de, por meio de tantos encontros online, conseguir olhar, participar de outros mundos que não são os seus. Eu me lembro de participar de alguns fóruns do Ministério dos Direitos Humanos e ouvir histórias que não fazem parte do meu dia a dia, mas me colocavam a par de um Brasil que eu não vejo nos jornais, não vejo nos depoimentos, não vejo ao redor de mim, de muitos desafios tão grandes que o nosso país tem. Então aprendemos muita coisa nesse tempo também. Eu quero resumir com vocês, diante desse cenário, 4 coisas que nós aprendemos sobre o mundo. Mas antes eu queria lembrar um versículo que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Ele vai descrevendo quem eram os soldados que Davi ia levar para a guerra, ou devia levar para a guerra, e por que ele estava levando. E no versículo 32 ele vai dizer assim, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Talvez nunca nós tenhamos pensado tanto sobre filhos de Issacar,
em todo ponto da sociedade, em todo lugar da sociedade, para conhecer a época e para dizer para nós o que é que nós vamos fazer, como nós devemos fazer, como nós vamos reagir. Algumas coisas para nós sobre o que nós aprendemos. Aprendemos que nós estamos imersos no mundo cibernético, mas que nós não sabemos lidar direito com ele. Temos muitas ferramentas, e os professores foi talvez um dos grupos mais desafiados no que diz respeito a se tornar cibernético sendo analógico. Não é? A maioria de nós que ensina ainda é analógico. A gente ainda fala, eu vou ligar para alguém, não é? Caiu a ficha? Você pode falar para uma criança, e aí, caiu a ficha? Ela não sabe o que é cair a ficha, né? Ela vive na era do celular, né? Alguém falou esses dias para mim, vou mandar um torpedo. Não é? Já não tem mais essas coisas, a gente tem tanta coisa que mudou. Nós estamos no mundo cibernético, lousa digital, mural digital, a gente tem troca de mensagem instantânea, sala de aula digital, qual que é o melhor? Apresentador, a gente tem também sites que produzem enquete, tanta coisa. Como é que a gente usa, né? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que de repente a gente tem que ser treinado em todas essas ferramentas e aprender a usar todas essas ferramentas, mas a gente não vive num mundo analógico, a gente já vivia nesse mundo. Para nós lá na editora, foi um momento de apressar cronograma. Algumas coisas que estavam previstas para acontecer daqui 5 anos, tiveram que acontecer no ano passado. Ou seja, a gente teve que trabalhar o triplo, pular algumas coisas, fazer algumas escolhas, deixar algumas outras coisas de lado para aprender. Mas nada disso era uma novidade. O mundo cibernético e as ferramentas estavam já nos rondando, estavam no nosso dia a dia, estavam perto de nós. No mundo editorial, uma das questões que se pergunta é a seguinte: o livro vai sumir? O livro de papel vai sumir? Nós vamos usar só livros eletrônicos, só audiobooks, só videobooks? Isso vai acontecer um dia? Se não vai acontecer, qual vai ser o lugar do livro de papel? E, de certa forma, essas também são algumas questões que a educação vai lidando com ela. Nós vamos a fichário, no caso de uma escola de educação por princípios. Nós vamos a fichário? Ou vamos a um monte de pasta dentro do Windows, classificadas matérias com documentos de Word, tabelas de Excel? Como é que vai ser isso no futuro? É um mundo que a gente já vive nele, mas nós somos, de certa forma, empurrados violentamente para dentro dele e nós ainda não sabemos lidar com ele. Não é natural para nós viver no mundo inteiramente cibernético. Outra coisa que a gente aprendeu é que nós estamos imersos no mundo eletrônico, que ainda é insuficiente para a vinculação social. A gente gosta do mundo eletrônico, não é? Quem não gosta de pedir uma coisa, receber lá na sua casa, né, no conforto, sem precisar sair para uma muvuca de um monte de gente, e fila, e ficar na porta esperando. Quando está muito frio, sair no frio, não é? Quando está calor, sair do conforto da sua casa. A gente gosta desse conforto. Mas a gente percebeu que ficar isolado nesse mundo eletrônico não é suficiente para satisfazer nossas necessidades de relacionamento. Acho que alguns de nós desenvolveu zoomopatia, né? Alguma coisa assim desse gênero, de receber aquele e-mail, você está sendo convidado para uma sala de Zoom, você já fala assim, puxa, de novo outra, não é? Às vezes tanta coisa na sequência, porque estar com alguém numa sala virtual nos ajuda num momento como esse. É uma ferramenta importante e a gente agradece a Deus por isso, mas não nos satisfaz completamente no que diz respeito a relacionamento. Os irmãos da banda que gravaram vídeos por aí, né, cada um no seu quadradinho, legal que a gente achou uma saída de se apresentar, mas não é a mesma coisa do que tocar junto, presencial, tocar para o povo, tocar no mesmo lugar. Nós usamos as ferramentas, mas elas não nos satisfazem completamente. Nós precisamos ver pessoas, estar com pessoas, conversar com pessoas. Isso é muito importante. Nós também estamos imersos no mundo fast tudo, não é? Fast food, fast televisão. Qual é o mecanismo de mensagem instantânea mais rápido
que impõe menos limitação, né? Que me dá os melhores grupos, a melhor comunicação. A gente está assim, nesse mundo. Mas a gente percebe que a gente ainda necessita de alguns elementos slow, de algumas coisas que não podem ser fast, como a formação de uma pessoa. A educação não é um processo fast, ela é um processo vagaroso, ela não é um processo instantâneo. Ninguém educa via miojo, não é? A gente educa via macarrão artesanal, pegando todos os ingredientes, farinha, ovo, água, fermento, e cada tempo é um tempo para usar um desses ingredientes até que o macarrão se torne, a massa se torne macarrão, até que ela chegue no ponto de ser oferecida como uma refeição. A educação se assemelha mais a isso. Ela, quando ela é rápida, parece alguma coisa feita em estufa, ou artificial, ou forçada. Ela não é assim, ela é devagar, ela precisa de tempo. Educação é como semente, precisa de tempo para ser plantada, precisa de condições especiais para isso, para germinar, crescer e frutificar. Nós também percebemos que estamos num mundo de inovação. Talvez essa seja a palavra da vez, certo? Vamos inovar. Mas nós, com os olhos colocados na educação cristã, não podemos perder de vista que podemos inovar e devemos fazê-lo, mas com os pés fincados em fundamentos que não são inováveis, que não vão ser renovados ou que não vão ser substituídos. Algumas estratégias nós vamos inovar, nós vamos trazer coisas novas, nós vamos propor novas maneiras de fazer, mas nós não podemos perder os princípios, nós não podemos perder os fundamentos. E os princípios e os fundamentos, eles não são alvos de inovação, eles não podem ser inovados, eles não têm necessidade de serem inovados. Nós vamos permanecer fazendo aquilo que é novo, de um jeito novo, desde que esse jeito novo não fira a natureza daquilo que nós somos chamados para fazer e a natureza do que é uma educação que pode se chamar cristã, ou que nós podemos caracterizar como cristã. E a pergunta que a gente vai fazer na sequência é: como a educação cristã torna-se mais relevante nesta retomada? Quais são distintivos que eu posso oferecer como educador cristão que uma outra linha de educação não pode oferecer? Educação não é um produto, mas se fosse um produto, quais são as características desse produto? Não é só um produto, né? Não é meramente um produto. Quais seriam as características desse produto que distinguem a educação como educação cristã de qualquer outra postura? E eu quero sugerir para vocês 4 coisas que são próprias da educação cristã. A primeira delas é que a educação cristã produz aliança. Uma educação cristã que é caracterizada assim, não é uma educação cristã de isolamento. E não é uma educação cristã de terceirização. O que eu quero dizer com isso? Quando você, pai, escolhe uma escola para o seu filho estudar, por exemplo, você precisa conhecer aquela escola, você precisa entender as propostas daquela escola. Quando você vai lá e coloca e matricula o seu filho lá, você não está apenas assinando um contrato com essa escola, se ela é uma escola cristã. Você está fazendo uma aliança com essa escola. Mas para fazer aliança com algum outro grupo, eu não posso simplesmente fazer sem conhecer, sem investigar, sem entender o que move aquela escola, sem entender os fundamentos dela, ou sem entender um grupo educacional a que eu vou me vincular. Eu preciso conhecer para produzir isso. E ninguém que quer fazer educação cristã pode fazer isso sem aliança, inclusive na igreja. A palavra de Deus deixa bem claro que os responsáveis pela educação dos seus filhos são os pais. E eles podem fazer isso com a ajuda da escola e podem fazer isso com a ajuda da igreja. Mas eles não podem responsabilizar a escola pela educação dos seus filhos. E não podem responsabilizar a igreja pela educação dos seus filhos. Uma educação cristã caminha junto nesse propósito. Por isso você vê essa figura de círculos concêntricos aqui, que vão mostrando para nós que nós temos várias esferas
Essas esferas nós podemos chamar de esferas de soberania ou de vida, e elas se ampliam, mas elas não entram dentro uma da outra, elas estão juntas, elas crescem, o menor está sempre dentro do maior, mas ele tem a sua área de ação preservada. Então vamos lá, a gente começa com o indivíduo é responsável por si. Claro que uma criança não pode ser caracterizada assim, os seus pais são responsáveis por ela, mas ela é um indivíduo, ela vai ser preparada para ser um indivíduo no futuro. O indivíduo que não pode ficar culpando outras pessoas pela sua vida, precisa assumir as suas posturas, precisa assumir as suas decisões, precisa tomar decisões com relação a progredir e a abençoar outras pessoas, e ajudar outras pessoas, e a compartilhar aquilo que tem, mas é um indivíduo que precisa tomar conta da sua vida no que diz respeito à decisão, educação, postura e ação. Uma educação cristã enxerga assim: nós estamos ajudando o indivíduo a tomar conta, a exercitar o seu autogoverno, sua capacidade de, com a sabedoria coletiva, com a sabedoria da Bíblia, com a sabedoria de Deus, tomar decisões, e as suas decisões, embora sejam de sua responsabilidade, tem consequências para todas as outras esferas, por isso que ele é a primeira esfera, certo? Nós progredimos ali para uma segunda esfera, então indivíduos que são governados, autogovernados, a educação cristã vai usar esse vocabulário, eles formam famílias. Está claro para nós que, biblicamente falando, uma sociedade que quer prosperar é uma sociedade que preserva famílias. Já não sei se você prestou atenção nisso, mas Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: honra teu pai e tua mãe, não é para que você tenha vida longa, mas para que te prolongue a vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então presta atenção nisso. Deus deu para Moisés mandamentos para Israel como país, para Israel como sociedade. E quando esse mandamento é dado para Israel como sociedade. Está dizendo para ele o seguinte, nesse versículo, e eu não sei se você já pensou nisso antes: Israel, se você quiser manter-se dentro da terra que eu te dei, se você quer manter o povo dentro das fronteiras, se você quer preservar as suas fronteiras, tem uma coisa que seus cidadãos precisam fazer: honrar o seu pai e a sua mãe. A gente às vezes traduz isso muito em termos de benefícios individuais. Talvez a gente pense muito isso pessoalmente: vou ser obediente a meu pai e minha mãe, vou honrar meu pai e minha mãe porque eu vou me dar bem com isso. Mas o mandamento em Êxodo é coletivo, tem a ver com a formação de uma sociedade, tem a ver com a formação de um povo, em que indivíduos que se movem bem na sua vida e na sua família influenciam inclusive nas fronteiras de uma nação ou de uma nova nação que se estabelecia naquela terra. Bom, famílias ajustadas por indivíduos autogovernados formam associações sociais, como escolas e igrejas, ok? A gente vai ter então, por isso que a educação cristã trabalha com aliança entre a escola e a família e os indivíduos. Por isso que a educação cristã trabalha com aliança entre a igreja, a família e os indivíduos. Quando eu comecei meu ministério pastoral, eu era pastor de crianças, de uma igreja aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo. E eu me lembro que parte grande do meu trabalho era ensinar para os pais que dividia com eles a responsabilidade de cuidar dos seus filhos enquanto eles estavam na igreja. Mas eu não era o completo responsável por aquelas crianças todo o tempo. E eu me lembro de um dia que ficou claro para mim que faltava essa compreensão no coração dos pais cujas crianças estavam sob meu cuidado. Quando o menino passou correndo na minha frente, o pai dele estava conversando comigo e falou assim: olha lá, pastor, faz alguma coisa, meu filho está correndo na igreja, né? E ele estava aqui do meu lado, pertinho de mim. A gente é mais novo, é mais impetuoso, não é? Talvez se fosse hoje eu teria outra reação e outra resposta para ele, mas eu disse: mas é seu filho, você tem que correr atrás dele, né? Talvez hoje eu diria para ele assim: vamos lá, eu vou te ajudar a fazer esse menino correr menos. Embora a gente é criança faz o quê? Corre, não é?
A gente não consegue fazer que a criança se comporte como um mini adulto, a gente pode ajudá-la a se comportar bem, mas algumas características são próprias delas e a gente tem que levar em conta quando a gente vai lidar com ela também. Famílias, escolas e igrejas formam organizações voluntárias sociais, não é? A gente se junta para fazer muita coisa. De certa forma, esse fórum aqui é um conglomerado de pessoas que têm um interesse em comum, abrigados pelo ministério da igreja, mas que abarca muito mais gente além da igreja. Nós, como seres humanos, nos juntamos assim em sociedade. Até que nós chegamos na sociedade toda organizada. Então, quando nós educamos uma criança, na perspectiva da educação cristã, olha que bênção isso para nós. Nós olhamos por um indivíduo, mas nós pensamos no resultado que esse indivíduo vai trazer para a família, para a igreja, para a sociedade no geral. E talvez esse seja um resgate que a educação cristã precisa fazer, que é dar para quem educa e para os pais de crianças e de jovens e de adolescentes alvos mais elevados, ou um olhar mais elevado para os seus filhos, um desejo mais além do que ele tem apenas uma profissão, um emprego, um olhar para como aquele menino ou aquela menina vai se tornar relevante no futuro. Então, um distintivo da educação cristã é que ela precisa produzir e executar suas propostas sempre com aliança, não sozinho, não com base no contrato, porque o contrato faz a gente olhar muito para os nossos direitos, certo? Quando você assina um contrato, você examina esse contrato de cabo a rabo para saber se seus direitos estão preservados e se não há nenhuma armadilha nas letrinhas pequenas daquele contrato. Assim que a gente faz. O contrato não é altruísta, né? O contrato é egocêntrico, ele faz a gente pensar na gente. A aliança, ela é altruísta. Por quê? A definição de aliança é: eu desisto de benefícios e direitos pessoais em prol de um benefício para o grupo com o qual eu estou me aliançando. É uma tomada de decisão consciente. Eu sei que eu tenho que abrir mão de algumas coisas ao fazer aliança com aquele grupo. Então eu começo a pensar no outro, e é um passo ou uma instituição um pouco mais altruísta do que o contrato. A outra coisa que a gente precisa pensar sobre educação é que a educação cristã é relevante, é significante e significativa para a vida. Nunca numa perspectiva cristã, quando uma criança chega e pergunta: olha, por que a gente está estudando isso? Você vai responder para ela um dia, você vai entender. Acho que todos aqui já tiveram essa experiência, não? Levantou a mão um dia e falou assim: professor, por que eu estou estudando isso? Por que eu tenho que fazer essa lição? E o professor dizia o que para você? Calma, espera, um dia você vai entender. Tem algumas coisas que eu não entendi até hoje, certo? Eu fico lembrando, eu não usei, não sei como aquilo me ajudaria. Numa perspectiva de educação cristã, nossa resposta precisa ser: você está estudando isso por causa desse fato, porque esse conhecimento prepara você para essa etapa, porque isso aqui é importante para a sua vida nesse espaço, porque aqui você está sendo treinado para exercer essas habilidades. Nós não jogamos ou não lidamos com o vazio. Essa figura que vocês têm na tela é uma proposta de 2 educadores americanos. Um deles é o Paul Gelli e o outro é Ruth Bradbury, ela é uma psicóloga da educação que escreve sobre como funciona a mente em termos de processamento de informação e transformação dessa informação em conhecimento, ação e sabedoria. Isso é um estudo dentro de uma perspectiva cristã. Então vai dizer o seguinte, que quando uma informação chega para o seu educando, a primeira coisa que ele faz é refletir. A ideia é de um espelho mesmo. Ele vai refletir em várias coisas que ele já tem na mente, várias informações que ele já tem, vários conhecimentos que ele já produziu, experiências, exemplos que ele tem com outras pessoas. Nesse sentido, nós adultos temos uma vantagem, e ela é meio lógica. A criança de 5 anos não tem muita experiência de vida ainda, né? Ela tem menos coisas com que refletir. Não que ela seja menos capaz, é diferente. Ela é muito capaz, mas ela reflete menos porque ela tem menos espelhos na sua mente para refletir.
Quanto mais a gente vive, mais espelhos a gente cria. Então, essa é a primeira etapa. A gente refletiu, entendeu, compreendeu a informação. Daí nós passamos para a segunda etapa. A nossa mente começa a criar, e a educação cristã então vai libertar o indivíduo nesse ponto. Ou seja, se Jesus vem para dar liberdade, na educação Jesus vem para dar liberdade, inclusive no processo cognitivo de pensar e refletir, libertando essa criança para criar a partir da informação que ela tem. Para imaginar como aquela ideia ou como aquele conhecimento que está sendo oferecido para ela, pelo pai, pelo professor, pelo educador na igreja, pelo pastor quando prega um sermão, por uma videoaula que ela vê, como ela pega aquilo que é geral, que é do domínio público de todos, que é oferecido a todos, e ela processa aquilo de forma a encaixar aquela peça no quebra-cabeça da sua vida pessoal, da sua história, da sua existência, do momento que ela está vivendo. E o terceiro passo é como ela pega aquela ideia criativa que ela teve e aplica. Certo? Daí eu entendi que eu devo obedecer meu pai e minha mãe. Bom, se eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, eu tenho que fazer as coisas que eles mandam. E se eu não entendi muito bem o que eles estão mandando, eu vou perguntar. E quando ele vai aplicar, ele fala, já sei, eu vou levar o lixo amanhã, antes da minha mãe pedir. Processo de pegar uma informação, um conhecimento, pensar nele, trazer ele para a vida, concretizar esse conhecimento. Isso é um tripé que a educação cristã precisa valorizar, e talvez não seja exclusivo da educação cristã, mas é um distintivo da educação cristã, à medida que conhece a verdade, é liberto, e por meio da verdade da palavra de Deus, aplicada inclusive ao processo de pensar, nós temos isso para oferecer, relevância para oferecer para as crianças, ou para os jovens e adolescentes que estão sob o nosso cuidado. Um terceiro ponto, para nós pensarmos, é que a educação cristã promove produtividade, num mundo em que nós somos altamente consumistas. E de novo nós vamos lidar com a ideia de alvos elevados, certo? Porque ao invés de pensar apenas em comprar livros que outros escreveram, eu vou ousar escrever um livro para que outros leiam. Isso é uma mentalidade que produz produtividade. Você pode imaginar o que seria uma sociedade que cresce com uma mentalidade baseada na produtividade e não no consumismo somente? A produtividade exige da gente uma mentalidade proativa, exige um altruísmo, exige desacomodação, exige um combate a uma postura passiva que não deixa de ser egoísta, individualista e meramente consumista. É mais fácil ser consumista, muito mais simples, certo? Eu tenho que fazer pouca coisa para isso. É mais difícil ser produtivo. Poxa, eu vou ouvir música, não tem nada errado com isso, mas eu quero fazer música, legal. Vou tocar a música de alguém, ótimo, não tem nada errado com isso, mas eu quero produzir um arranjo novo, uma música nova, joia. Quero ler o livro que alguém escreveu, mas eu quero escrever um livro. A minha escola tem um material didático, mas eu tenho um professor que quer escrever um material dele, ele tem uma ideia nova, ele tem um jeito novo. É produtividade. Os alunos não vão só repetir coisas que nós pedimos para eles, mas eles são expostos a uma oportunidade de pensar produtivamente. Eu quero criar, eu quero oferecer alternativas, eu quero começar coisas novas. Não seria uma espécie de pequenas empresas, grandes negócios, mas talvez pequenas ideias, grandes projetos, não é? Aí uma criança que cresce inspirada por isso, ou alguém que é educado nessa perspectiva, vai ser no mínimo alguém um pouco menos acomodado e um pouco mais envolvido em qualquer proposta de transformação que você trouxer para ela e que você vai expor para essa criança. Então, deixar de pensar com uma mentalidade passiva. Talvez esses sejam uns desafios que eu trago para você que está me ouvindo hoje, educador ou não. Se nós queremos contribuir com uma sociedade melhor e um país diferente, uma das coisas que nós precisamos fazer é dar um passo em direção à produtividade, à proatividade, à execução de novas ideias. E por último, o que eu deixei aqui, essa sim é um distintivo e é algo singular da educação cristã. A educação cristã ilumina
as ideias por meio da palavra de Deus. Não interprete aqui iluminar como apenas o lançar de uma pequena luz sobre algo que já se conhece. Mas quando a palavra de Deus chega com a sua luz, ela mostra o que é verdade e o que não é verdade. Ela mostra o que é verdadeiro e ela mostra o que é falso. Ela mostra o que é relevante, ela mostra o que não é relevante. Paul Gelli diz assim: a educação de jovens é mais importante que a elaboração de leis e que a pregação do evangelho. Quando eu li a primeira vez essa frase, eu falei, opa, será que está certo mesmo? E eu li de novo. Mas você tem que terminar de ler a frase, porque ambas repousam sobre a primeira. Ou seja, se nós não educarmos, não ensinarmos, não discipularmos, não vai ter gente para fazer leis justas, de acordo com a verdade de Deus, não vai ter gente para pregar o evangelho de acordo com a palavra de Deus. Por isso a educação, numa visão cristã, ela é tão fundamental, ela é tão importante. E esse último slide mostra para mim e para você, sim, uma singularidade da educação cristã. Vai dizer, puxa pastor, mas isso não é redundância? A igreja não ensina a Bíblia, a escola não tinha que ensinar ciência? Não, não é uma redundância. A igreja vai continuar ensinando a Bíblia, e a escola vai continuar ensinando ciência, mas iluminada e discernida pelas verdades da palavra de Deus. A escola vai continuar ensinando português, geografia, matemática, economia, e artesanato e línguas estrangeiras e tudo mais que for importante, relevante, que se apresentar para ser ensinado. Mas não de uma perspectiva humana somente. E aquele conteúdo iluminado pela verdade de Deus, iluminado pelo discernimento da palavra de Deus. E essa é uma das grandes contribuições que a educação cristã precisa dar, nesse momento em que nós vamos retomando vagarosamente a vida e recuperando esses princípios que às vezes ficaram esquecidos no meio de tanta correria. Agora que a gente pode voltar, nós temos a chance de voltar com esses distintivos em mente. Muito obrigado. Bom, que conteúdo gostoso, bacana, mas ainda não acabou. Você não desconecte da internet, você que está aqui presencialmente também não se desconecte desse assunto. São alguns minutinhos só, nós vamos ouvir mais uma música com o quarteto X-Jazz e na sequência a gente volta para um bate-papo aqui com o nosso querido irmão em Cristo aqui, André Lima, para falar um pouquinho mais sobre educação. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Cristo vivo está. Vamos dar sequência aqui, iniciando o segundo bloco, onde a gente vai conversar um pouquinho, continuar conversando sobre esse tema tão importante para o nosso país, para as igrejas, para a sociedade, que é a educação. Antes disso, queria anunciar que na pergunta do primeiro quiz, tivemos um ganhador aí na internet, que é a Márcia Bonfim Meira. Então, Márcia, entre em contato depois pelas nossas redes sociais, dos profissionais com propósito, para que nós possamos alinhar contigo a retirada aí do seu brinde aí, por ser a primeira a responder. E agora nós vamos para um segundo quiz aí, para dar início a esse bloco. Vou pedir para a produção colocar na tela aí, é fato ou fake? A transformação digital na educação incorporou a tecnologia no dia a dia de professores e alunos, dinamizando o ensino e facilitando o aprendizado. Isso é fato ou fake? Vamos lá, dar uns minutinhos para quem está online, escrever aí rapidamente. Assim que a produção erguer o braço aí, eu já libero a resposta. Você que está participando online, na próxima, se você puder estar presencial, teremos sorteios de brindes especiais. Então você que está aqui presencial, preencha esse papelzinho que você ganhou na entrada, coloque seu nome, telefone, que no final desse fórum nós vamos sortear alguns brindes bastante especiais. Tranquilo? Já temos a resposta na rede social. Então isso é fato, Muitas escolas se informatizaram e os professores se atualizaram, E aí, a tecnologia veio para ficar de vez mesmo? André, o que você me diz sobre isso? A partir de agora a tecnologia veio para ficar na educação? Talvez essa seja uma das perguntas mais amplas que a gente tem sobre isso, A gente vai dizer, veio para ficar? Onde? Em alguns lugares, sim, veio para ficar. Veio para substituir? Não. Então veio para ficar de que jeito? Veio para se integrar na vida do estudante, do professor. Cada localidade vai ter que encontrar a melhor maneira de integrar isso. Agora é fato que num país tão grande como o nosso,
ela nem chegou, não é? Ainda em alguns lugares. Então a gente sempre tem que separar essas coisas. Nas escolas em que ela chegou, ela veio para ficar e vai ser mais utilizada. Não vai substituir o sistema presencial, mas talvez a gente viva em um bom tempo de hibridismo, ou de fazer as duas coisas, ou de ter duas alternativas, ou pelo menos de guardar algumas dessas ferramentas para situações especiais ou para enfrentamentos sociais que nós tenhamos de fazer no futuro. Mas a gente precisa pensar naquela ponta da nossa sociedade que não ganhou essa oportunidade, não tiveram acesso à tecnologia, não experimentaram isso. Então eles não tiveram nem a educação presencial, nem a educação com tecnologia inserida neles. De alguma forma a gente precisa pensar neles e de alguma forma a gente precisa imaginar quando é que a tecnologia chega lá. E se tem algumas necessidades que tem que chegar antes da tecnologia, inclusive. Então, sim, ela vem para ficar, não em todo lugar, mas também não vem para substituir. Muito legal. E complementando um pouquinho essa pergunta, né, esticando, eu imagino que estamos com mais de 60 pessoas aí online nesse momento. Imagino que aqui também possa ter alguns professores, né, da Escola Bíblica Dominical, né? Como a igreja, né, pode se atualizar nesse momento? A gente vê sempre a igreja evangélica, eu vou falar no Brasil, né, um pouco atrás nessa questão da tecnologia. Como que a igreja pode alcançar isso também para um estudo mais dinâmico, um estudo mais virtual e poder formar as pessoas, né? Porque eu imagino que as crianças de agora estão muito ligados nisso, né? Então, como que a igreja pode se atualizar? Quais seriam as dicas aí para professores que a gente possa ter aqui de escola dominical ou de cursos dentro da igreja? Então, a primeira dica é que a gente ganhou um desafio adicional. Talvez antes a gente pensava só no preparo nosso com relação ao conteúdo. Eu tenho um conteúdo para ensinar e eu preciso entregar esse conteúdo. Agora a gente ganha um desafio adicional, que é como eu faço para entregar esse conteúdo para uma criança que vem num contexto pós-pandêmico, tendo experimentado tanto de tecnologia digital, tanto de inovação, tanto de criatividade em alguns momentos. Uma das coisas que a gente precisa pensar é que o exercício de criatividade ele não é só tecnológico, ele também é analógico, e o exercício analógico ou presencial nos ajuda a pensar em como usar melhor aquela tecnologia digital. Pensando em igreja, eu acho que o que nós ganhamos como igreja foi alcance. Nosso culto antes era visto localmente por 100 pessoas, ele hoje tem a possibilidade de ser visto mundialmente por pessoas onde nós não podemos medir. Então acho que essa coisa nós não podemos perder. Se a minha aula de escola bíblica antes podia ser vista por um grupo de 40, 50 pessoas, hoje ela pode ser vista por um pouco mais de 200 de gente, talvez com quem eu não tenha um relacionamento, mas gente que pode, poxa, estou participando de um Zoom da igreja tal. Por que a gente não pode reproduzir aquela aula que eu aprendi aqui localmente para quem não tem acesso à internet? Então, uma coisa que me vem sempre à mente é as igrejas que dispõem de ferramentas e que vão alcançar pessoas em lugar mais longe, precisam começar, por via dessas ferramentas, a desafiar essas pessoas a aplicar localmente aquilo que recebem virtualmente, graças a isso que nós colocamos e trouxemos para cá. Uma coisa que a gente pode aprender, e que não é exclusivo da tecnologia, mas ela nos ajuda com isso, é como ser mais ativos e intencionais naquilo que nós fazemos. A educação deve ser intencional sempre, mas como a gente foi obrigado a usar a ferramenta nova agora, a gente precisa ser mais intencional do que normalmente a gente deveria ser, né? Poxa, eu vou usar um PowerPoint por quê? Qual é a minha razão educacional para isso? Agora tem alguns outros mecanismos de apresentação, são melhores, me ajudam a comunicar melhor a verdade, então eu vou usar isso também. Tem alguma maneira de eu provocar interação entre aqueles que estão lidando comigo e eu? Então eu vou usar nisso também. Nesse sentido, o professor de escola dominical ganha ou de escola bíblica, ganha um espaço no sentido de aumentar o contato que ele tem com o seu aluno do que apenas uma vez por semana. Tá, vamos voltar às aulas presenciais, vamos ter encontros presenciais, mas nós aprendemos também que nós podemos ter outras oportunidades de conhecer esse aluno, de ter contato com ele, usando as ferramentas de tecnologia. É uma oportunidade de você ir além do domingo, se as suas aulas acontecem no domingo,
ou ir além daquela 1 hora que você tem com aquele aluno, seja criança, adulto, jovem, presencialmente, localmente, ampliar essas oportunidades de interação, que são coisas especiais, inclusive para aumentar e concretizar melhor aplicações daquilo que nós estamos ensinando. Muito legal, é uma realidade, esse alcance, né, que a internet tem, inclusive aqui com o fórum, né, num dos primeiros que a gente fez online, e até nós separamos os brindes melhores para quem está aqui presencial e deixamos um brinde enviável por correio, né, para quem está online. Então o desafio para você que está em casa é de buscar, né, e estar com a gente aqui no próximo fórum, para poder participar desse sorteio aqui junto com a gente, porque nós somos surpreendidos com um participante de Manaus, fora do Brasil, e para despachar, né, algum tipo de brinde fora do Brasil, né, tem um custo muito alto, então até nisso ficou complicado para nós, né, tivemos que nos adaptar aqui, né, e você que está aí na nossa rede social, não deixe de fazer uma pergunta. Daqui a pouco vamos iniciar o terceiro bloco, onde nós vamos dar prioridade para as perguntas que estão lá no chat, tá? Seguindo aqui, eu gostei muito daquele esquema, pastor, que você colocou, né? Onde traz o indivíduo, né? A família, a escola, e eu vejo que tem um papel aí de vínculos e valores, né? Para construção e desenvolvimento socioemocional dessas crianças, né? Dentro disso, né, qual é a nossa responsabilidade, a responsabilidade do professor, né, quais são as principais responsabilidades dele a partir de agora? A primeira responsabilidade que eu vejo é que todos nós temos que reavaliar agora. A gente tem que parar e pensar quais são as coisas que eu penso, que eu acredito, que eu faço, que realmente estão em acordo ou alinhados com a maneira de educar, que eu posso chamar de cristã. Dentro desse contexto, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Então talvez você foi despertado nesse tempo que seu aluno não é só um aluno, ele é um filho de um lar conturbado, ele é uma criança que precisa de ajuda, ele tem um pai que precisa de apoio, ele vem de uma igreja que não oferece para ele suporte naquela área que você está vendo ali na sua interação com ele. Então a primeira coisa é, pensando em educar de maneira cristã, que coisas eu preciso mudar? Eu estou voltado e pensando em pessoas, eu estou pastoreando esses alunos, estou preocupado com ele, não só com o que ele vai entender, mas o que ele vai sentir, o que ele vai praticar depois de sair de uma aula comigo. Essa para mim seria a primeira coisa. Vamos examinar, vamos parar e vamos responder o que nós aprendemos e o que nós precisamos mudar em termos de trato com as pessoas. Isso me leva para o que eu já abordei aqui na tecnologia, o que eu vou fazer extra aula, especialmente na igreja, não é? O que eu vou fazer extra classe. A escola ainda tem contato diário com as crianças, ou pelo menos quase que diário nessa etapa de retomada, né? Algumas conseguem fazer diariamente, outras por causa do espaço têm que revezar. Mas a igreja tem contato semanal com as crianças, né? Então é fundamental, ou com os alunos, é fundamental que a gente pense em maneiras de se encontrar ou de ter interação com esses alunos extra classe. E acho que é outra postura que a gente precisa fazer. A terceira coisa que eu penso é intencionalidade na comunicação. Talvez na educação a comunicação seja uma das coisas mais preciosas e mais desafiadoras. Eu sempre estou pensando aqui, será que eu estou conseguindo comunicar para vocês aquilo que eu pensei? Será que a ideia que vai ficar na sua cabeça é mesmo aquela ideia que eu tenho? Então, além de pensar naquilo que eu vou dizer, eu preciso pensar, estou me comunicando bem? O que eu preciso fazer para me comunicar melhor? Quais são as coisas que eu preciso mudar na minha estratégia para me comunicar melhor? Acho que todos nós que demos um pouco de aula online, nos questionamos nisso em algum momento. Eu estou me comunicando? Eu consigo aqui na câmera fazer gestos, expressões faciais, eu consigo provocar o aluno, eu consigo ouvi-lo, e agora presencial temos que retomar isso, né, e perguntar, aquilo que meu aluno está escutando, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está ouvindo, é realmente o que eu estou comunicando? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Quais são estratégias que eu posso fazer para vencer a barreira que existe entre ele e eu?
Como que eu falo uma língua que ele entende melhor? Entende aquilo que ele precisa entender, mas do jeito que ele entende melhor. Como eu tiro ele do ponto A, carrego ele comigo para o ponto B, e de maneira que ele consiga depois caminhar sozinho do ponto B para o ponto C, porque ele entendeu as minhas instruções. Então, essa questão de como eu me comunico é outro ponto que eu acho que nós, nessa retomada, precisamos pensar com cuidado e precisamos aprimorar com mais zelo do que nós já vínhamos fazendo. Porque a gente sempre vê os educadores preocupados em melhorar em muitas áreas. Mas essas duas me chamam a atenção: a intencionalidade no fazer e no usar novidade, porque senão nós vamos cair num frenesi de usar coisas novas, sem saber por que nós estamos usando. Também não podemos fazer isso. E o segundo, em ser perito na comunicação. Como eu melhoro de forma que eu tenho certeza que eu me comunico bem. São dois desafios. Legal. Para a gente encerrar esse bloco, né? Eu recentemente fiz um curso no Instituto de Cultura e Arte, e um dos professores, que é amigo nosso, amigo dessa igreja, pastor Gerson Borges, né? Muitos conhecem ele, professor de português, língua portuguesa, né? Ele trouxe um desafio para nós nesse curso, onde foi produzir um salmo, né? Eu achei isso muito interessante. E você falou um pouquinho disso, né? Sobre essa questão de trazer uma mente mais criativa. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E talvez é desafiador. Por quê? Vamos pensar sempre nos dois momentos, escola e igreja, né? A escola, ela tem toda uma estrutura legal que ela precisa seguir. Ela tem todas umas recomendações que ela tem que cumprir. E é um desafio você produzir indivíduos criativos e produtores quando você tem um montão de conteúdo para lidar. É desafiador. E o educador precisa ser bastante criativo e corajoso na hora de lidar com tudo isso, de maneira que ele cumpra o que precisa cumprir, mas ao mesmo tempo instigue no coração dos alunos isso. A igreja tem um pouco mais de liberdade no que diz respeito a isso, porque eu falo por mim como produtor de material na Editora Cristã Evangélica. A gente não produz um material para você levar para a sua igreja e reproduzir exatamente ali tudo que está sugerido. A gente produz um material para você ter um ponto de partida e para você ter um meio comum entre você e o aluno. E para que no seu contexto você dê a sua cara para aquele conteúdo que nós estamos dizendo para você é relevante estudar. Então acho que talvez na igreja você tenha um pouco mais de mobilidade nesse sentido. Por outro lado, os educadores de uma escola cristã, especialmente de uma escola cristã por princípios, têm maior treinamento e habilidade nessa área de pegar um conhecimento que talvez sozinho seja frio, e transformar isso numa oportunidade de aplicar a vida e de oferecer isso como uma ferramenta de discernimento no que diz respeito à verdade, falsidade, e dar um ingrediente de que eu posso ser, ou eu posso usar isso a meu favor. Como você relatou sua experiência aqui, né? Eu posso, imitando os salmistas bíblicos, escrever um salmo que descreva a pessoa de Deus, ou que fale da obra dele, ou que contemple a criação de Deus, fazendo aquele processo de refletir, criar e aplicar. No educador na igreja, a gente tem que provocar um pouco mais, porque a gente tem a tendência de ser um pouquinho mais acomodado, especialmente porque a gente lida com a verdade de que Deus vai fazer a obra dele enquanto eu estou dando minha aula. É verdade, eu vou depender de Deus, é o Espírito Santo que aplica a palavra no coração das pessoas. Mas isso não pode me acomodar num lugar comum de dizer, eu vou lá e vou ler o material e vai tudo estar resolvido. Não, a gente precisa realmente pensar. E aí o desafio eu consigo fazer isso? Não estou preparando a aula, estou lidando com o conteúdo, eu trago aquilo para mim, eu produzo uma verdade nova, eu aplico aquilo, eu sei responder para mim mesmo. Depois de estudar esse assunto, eu vou tomar as seguintes decisões e vou inserir na minha vida prática A, B e C que eu pensei a respeito disso. Se eu, educador, não consigo fazer isso, eu não consigo levar isso para a minha sala de aula. Então, o desafio eu vou aprender assim, vou passar a estudar assim, vou passar a preparar aulas assim, e eu consigo chegar no meu aluno e fazer com que ele tenha oportunidades e pense e vá tendo coragem suficiente para ousar dar um passo a mais e vencer essas barreiras. Sempre na dependência de Deus, claro. Sempre quando vou dar treinamento para professores, eu digo assim, olha,
Tudo que eu vou falar aqui, você leia. Nós fazemos isso com oração e dependência de Deus. Mas Deus resolveu nos usar. Ele resolveu se comunicar com humanos por meio de humanos. E eu preciso me desacomodar como ferramenta, como instrumento, me afiando. E hoje à noite nós estamos falando aqui, me afiando o nosso gume, o nosso corte nessa área de criatividade e aplicação prática do conhecimento que nós oferecemos para os nossos alunos. Isso aí, pastor, que delícia de tema. Isso tem muito a ver com o que nós, profissionais com propósito, acreditamos, né? Nosso Deus é um Deus criativo. Então, independente da profissão que você está, professor, um mestre, um profissional, você pode ser criativo em todas as áreas, né? Vamos dar início ao terceiro bloco, falar um pouquinho do ganhador aí do segundo bloco. Foi o Nunes, né, que está nos acompanhando presencialmente e também virtualmente. O Nunes aí ganhou aí um caderno planner aí, depois vamos presenteá-lo. Já temos algumas perguntas no chat, já vamos fazê-las na sequência, tá? Você ainda que não colocou sua pergunta, e se tiver alguém aqui também no templo, quiser fazer alguma pergunta, por favor, procure ali o Paulinho, dá um alô, ou o Júnior, que passe sua pergunta, que vai chegar até a minha aqui, para que a gente possa ter um terceiro bloco aí bastante participativo, tá bom? Vamos lá, para o último fato ou fake: a transformação digital na educação, que foi potencializada na pandemia, aguarda novos caminhos para os anos que se seguirão a esse acontecimento. Isso é fato ou fake? Vamos lá, você respondendo aí na nossa rede social. Você também pode terminar de preencher o seu papelzinho aí. Já vamos depois recolher, tendo que já temos as respostas aí na internet. Então vamos para a resposta, né? E é claro que é um fato, né? O trabalho educacional será estratégico para que a sociedade se reequilibre e extraia o melhor para a educação dos alunos. É muito do que nós falamos agora, né, pastor André? É algo estratégico, né? A gente tem que pensar na educação como algo estratégico para as nossas vidas, para os nossos filhos, para as nossas crianças, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para que aquele esquema que você mostrou seja uma realidade, né? Então, antes de nós falarmos o ganhador aí desse terceiro bloco, né, e o último quiz, né, eu vou aqui para uma pergunta, né, que foi feita pelo Micael Teixeira Ribeiro, que está nos acompanhando aí online, né, e ele colocou assim: como educar numa época de copia e cola? Então, a nossa sociedade é uma sociedade consumista de copia e cola, não é? Acho que a pergunta é desafiando os seus alunos, sempre. E percebendo e tendo certeza que você não copia e cola, primeira coisa, né? Eu preciso ter certeza, eu não estou só copiando e colando. Nenhum problema em saborear a sabedoria alheia. Nenhum problema em degustar aquilo que foi produzido por outra pessoa. Inclusive, Provérbios vai dizer que o sábio é aquele que aprende com o outro. Nenhum problema com isso. A questão é não se acomodar nisso. Nós somos chamados, a partir daquilo que nós aprendemos, a produzir nova sabedoria. Então, a primeira coisa nós precisamos nos tornar modelos nisso. Educadores cristãos precisam ser produtores, precisam produzir, precisam mostrar para os seus alunos que eles produzem, e que é possível produzir, e como produzir. Então nós podemos ir para uma segunda etapa, que é, a partir do exemplo, a partir da ação, eu desafio então esses meus alunos a produzirem também, e aí numa espécie de taxonomia, de uma hierarquia de valores, que ele vai produzindo de acordo com a sua capacidade, vai produzindo menos, e conforme a sua capacidade aumenta, ele vai produzindo mais. Se a gente consegue escalonar isso também, a gente pode ajudar os alunos. Mas primordial nós precisamos de uma geração de educadores decididas a produzir. Decidida a produzir. Muito legal. E olha que legal, o próprio Micael que fez a pergunta foi o ganhador aí do terceiro quiz,
né? Então, Micael, entre em contato com as nossas redes sociais, que nós vamos, redes sociais, @profissional com propósito, que nós vamos entregar para você também, um caderno, planner, que vai ser o nosso presente aí para as pessoas que estão participando online. Muito legal. E agora nós temos uma pergunta de peso aqui, viu? De um grande amigo seu, que é o pastor dessa igreja, nosso pastor Marcos Grava, e ele coloca assim, né? Tem uma pergunta, né? Com a pandemia, o ensino digital se tornou parte do processo de educação, e com isso muitos pais passaram a acompanhar seus filhos durante a aula. Quais os cuidados que os pais precisam tomar nesse momento? Muito obrigado, pastor Marcos. Aí um abraço e a gratidão pela confiança e pela amizade com a gente aqui. Acho que o pastor, na pergunta dele, já nos deu um ingrediente fundamental. Qual é a maior preocupação dos pais com os filhos aprendendo eletronicamente? Acompanhamento. Isso é fundamental. Quando a pandemia aconteceu, duas entidades sofreram uma surpresa. A escola teve que ir para dentro da casa e o pai teve que se tornar aluno da escola. Quando isso aconteceu, o ruído nessa novidade nossa, né? Ou aquilo que incomodou um pouco menos, houve um pouco menos de ruído educacional. Quando isso não aconteceu, o prejuízo foi maior. Então a primeira coisa não deixe seu filho sozinho. Ele precisa se educar, ele precisa saber as placas de advertência, por quais caminhos não andar no mundo eletrônico, o que não fazer, um tipo de netiqueta, não é? Eu me lembro um curso à distância que eu fiz, e veja, eu sou muito fã de coisas à distância e eletrônicas, quando elas são bem trabalhadas, de modo a dar oportunidade para a gente pensar e se expressar, não é? A ser mentoreado por alguém, não a ser largado por alguém num ambiente de educação virtual. Então, primeiro cuidado é acompanhamento e presença. O pai não pode pensar que ele pode largar o filho no quarto sozinho e que vai dar tudo bem, que a criança vai acompanhar tudo. Primeiro, nós temos uma questão de maturidade dessa criança, ou mesmo desse adolescente. Não é uma questão de confiança, é uma questão de maturidade, que ele ainda não tem, mas que ele vai adquirir. Nós temos uma questão de dificuldade, não é? Como que a gente treina o nosso filho para ficar olhando para uma câmera, ou para lidar com aquela aula, do ponto de vista da família. Então a gente precisa tomar cuidado. A presença e acompanhamento é uma coisa. A segunda coisa é estímulo à interação. Se eu tenho uma oportunidade rica, os pais tiveram uma oportunidade rica de assistir como seus filhos se comportam durante a aula. Não dava para fazer isso na escola, não é? A Tânia não pode receber lá na escola os pais de todos os alunos, não é? Nem vai deixar entrar, muito menos agora. Antes também não fazia, mas não tem condição, não é que não quer. O que mais uma escola cristã quer é acompanhamento dos filhos por parte dos pais, mas não tem condição física de fazer isso. Na pandemia, você, pai, teve condição física de fazer isso, e uma oportunidade preciosa, que é como ensinar o seu filho a se tornar proativo durante um tempo de aulas eletrônicas ou durante um tempo de aulas online. Se é verdade que a educação por meio da tecnologia chegou para ficar, quer dizer que quanto maior o seu filho, mais ele vai ser exposto a isso. Nosso país ainda não está preparado legalmente para a educação eletrônica ou à distância nas instâncias mais básicas da educação. Mas a tendência é que, conforme isso tudo caminha, o país vai se adaptando, vai vencendo, vai incluindo isso na nossa vida. E a gente precisa estar pronto para ensinar o nosso filho a ser participante disso e aprender como eu tiro o melhor proveito e como eu sou mais interativo de uma aula online. Acho que a terceira coisa é como eu venço os inimigos de um ambiente eletrônico de aprendizagem. Isso a gente devia fazer também com o presencial. Não é? O presencial, a criança tem outras dificuldades, tipo, passa uma mosca e ela já perdeu o fio da meada do professor. Está sentada ali algum tempo, já não consegue mais ficar sentada ali na cadeira por tanto tempo. Tem fome, tem sede, veio com sono, tem tanta coisa que a gente tem que lidar no ensino presencial.
No ensino à distância, o eletrônico, as dificuldades vão existir. E eu acho que, como a criança está em casa, é papel do pai perceber quais são essas dificuldades, em aliança com os educadores da escola, promover que o filho vença isso. O que o meu filho precisa para vencer? Ele tem uma tela muito pequena, o quarto é muito quente, a internet está muito lenta, tem muitas coisas que a gente tem que pensar nisso. Então, querido pastor, é isso, acompanhamento todo o tempo, percepção de como eu ajudo meu filho a se tornar um melhor aluno e um melhor estudante nesse ambiente, não só de olho no presente, mas de olho no futuro. Ele vai ter que participar mais disso no futuro? Como é que ele vai sendo preparado para participar disso no futuro? Isso é essencial. Como a escola veio para dentro de casa, você, pai, também teve a oportunidade de perceber o que é que acontece, quais são as dificuldades do professor, quais são as dificuldades do seu filho, qual é o conteúdo que os filhos lidam com ele e aprendem. E além do acompanhamento, interatividade com isso, aprender junto com o filho, entrar no mundo dele, discutir com ele, acompanhá-lo melhor na escola. Eu vou enganchar numa coisa que não tem a ver com a pergunta, vou engatar aqui nisso, é dizer, agora que seu filho vai voltar para a escola presencialmente, não perca o acompanhamento e o diálogo com ele de vista, continue fazendo isso. Você não vai ver mais o professor na telinha, mas o professor vai estar presente no seu filho e ele vai trazer para casa material e conteúdo. Não perca a oportunidade e o dever de acompanhá-lo e de interagir com ele, com aquilo que ele está aprendendo na escola. Muito legal. E vamos para uma última pergunta aqui, que veio do online também. A Sônia Oliveira, ela fala assim: como auxiliar uma criança que tem pais que dificultam a interação desses pequenos e os professores? Vou dar uma resposta, primeiramente utópica, depois a gente pensa numa coisa mais prática. Mas eu acho que para você ensinar essa criança, você precisa ensinar o pai e a mãe primeiro. Não vai ter jeito. O pai e a mãe vão precisar aprender que a responsabilidade é deles. Eles têm que ser os primeiros a colaborar com a educação do filho e a ser parte integrante e facilitadora disso. As escolas cristãs, elas são encorajadas a ter uma educação paralela dos pais, né? Em muitos lugares chamam isso de escola de pais ou conselho de pais, ou seja, os pais se unem, se juntam e eles são educados, ou são ensinados na visão cristã de educar, como podem cumprir o seu papel de tornar o filho um melhor estudante. Então essa é a primeira coisa. O pai precisa ganhar a visão de que é tarefa dele e a escola é coadjuvante. Normalmente a gente age o contrário, a gente diz é tarefa da escola e o pai é coadjuvante, mas não pode ser assim. É tarefa do pai e a escola é coadjuvante e auxiliadora e apoiadora desse processo. E grande parte da coisa dar certo tem a ver com você, pai, a investir na vida do seu filho com acompanhamento, como a gente acabou de falar. A segunda coisa não tendo apoio familiar, eu tenho que pensar o que é possível fazer. E se você, quem perguntou é professora, eu tenho que dizer, daí a gente tem que lidar com as limitações do processo. Sem o comando dos pais, resta pouca opção para a gente de como ajudar essa criança. Então eu tenho que escolher 2 ou 3 coisas que eu sei que eu consigo ajudar e investir nessas 2 ou 3 coisas. E aí vai depender muito da escola em que esse professor está envolvido. Eu consigo dar tempo extra para essa criança que tem dificuldade? Eu consigo dar uma atenção para ela, para ajudá-la mais? Eu consigo dar uma tarefa diferenciada para ela? Consigo me encontrar com esse pai, com essa mãe e perguntar qual é a dificuldade, qual é o problema, como a gente pode ajudar? Eu não vejo muita solução se não for trilhar esse caminho de uma atenção especializada ou uma atenção particularizada em algum outro momento e uma caminhada junto com os pais, mesmo que isso seja uma coisa de mais a longo prazo. Mas acho que não tem muito mais para onde correr quando eu penso nessa criança ali. 2 ou 3 coisas que eu posso ajudá-la, um tempo que eu posso dedicar só para elas e um tempo que eu vou dedicar para os pais explicando como eles são fundamentais na educação quando eu penso numa visão cristã de educação. Muito bom, pastor. Que conteúdo
muito importante para todos nós. Acho que as perguntas foram bem bacanas, né? Uma interação muito boa aí do pessoal online. E agora eu quero passar a palavra para o pastor Samuel, que sempre nos acompanha aqui no fórum. Estamos caminhando para a nossa finalização, então você não desconecte ainda. E quem está presencial aqui também, aguarde mais alguns minutos, que ainda temos algumas surpresas aí. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos em Cristo. Nós da igreja, Primeira Igreja Batista de Santo André, sempre que temos os fóruns com os profissionais, nós gostamos de dar uma ênfase também a um relacionamento seu com o Senhor. E o texto que eu gostaria de ler para vocês rapidamente é Mateus 7, 24 a 27. E ele fala a situação de dois homens, um prudente e um insensato. Os dois passam por situações semelhantes, os dois enfrentam situações idênticas, mas um tem uma atitude diferente do outro. O texto diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha sido alicerçada na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Bem interessante esses dois textos, porque eles falam sobre dois homens, um prudente e um insensato. Um deles, os dois ouviram a mesma história. Um deles decidiu entender que o melhor para a sua vida era construir a sua casa sobre a rocha. O outro insensato não ouviu as palavras do Senhor e ele decidiu construir a sua casa sobre areia, e no segundo caso a casa caiu. Por que eu estou trazendo esse texto para vocês hoje, queridos? Só para a gente poder pensar um pouquinho. Onde nós temos construído a nossa casa? O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado de material para construir algo para a sociedade? O que é que nós temos feito com aquilo que temos aprendido do Senhor? Talvez algumas das pessoas que estão nos acompanhando nesta noite ainda não tomou a mais importante das decisões, que é colocar a vida no altar do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus faça alguma coisa nova na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te permita construir a sua vida, construir os seus sonhos, construir os desejos do seu coração, construir toda a sua estrutura emocional, financeira, educacional, na rocha que é Cristo. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, nós permitimos que Deus use a nossa vida para fazer diferença, não somente na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas que estão próximas a nós. Quando permitimos que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida para fazer diferença, a nossa vida terá significado. O contrário disso é quando nós desprezamos a palavra de Deus e não consideramos o Senhor como alguma coisa a ser considerada no nosso dia a dia. Muitas vezes nós apoiamos o nosso conhecimento ou apoiamos a nossa estrutura no conhecimento que nós temos, naquilo que estudamos, naquilo que experimentamos, mas nós desprezamos um relacionamento com Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A diferença do prudente para o insensato é que o prudente não só ouviu, mas ele praticou. O insensato também ouviu, mas ele decidiu não praticar. Gostaria que nesta noite você tomasse a decisão de colocar a sua vida no altar do Senhor, colocar a sua vida de forma plena e incondicional nas mãos de Deus, permitindo que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e faça de você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Faça em você alguém que faça diferença na sociedade. Faça em você, profissional, alguém que na sua profissão, no seu negócio, aonde você estiver inserido, você consiga perceber que a motivação, além daquilo que você está fazendo profissionalmente, é de adorar a Deus, glorificar a Deus com a sua profissão, glorificar a Deus com os seus negócios, fazer com que as pessoas próximas a você tenham desejo de conhecer a Jesus
da mesma forma que você conhece. Quando isso acontece, queridos, a nossa vida passa a ser diferente. Quando isso acontece, nós usamos o nosso negócio não apenas para ganhar dinheiro, mas nós usamos o nosso negócio para glorificar a Deus. Nós usamos a nossa profissão para glorificar a Deus. Nós usamos os nossos negócios, os nossos bens, o dinheiro que ganhamos no nosso negócio, de alguma forma, para glorificar a Deus. Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Que lugar você tem permitido que o Espírito Santo de Deus use na sua vida? Que tempo você tem dado para que Deus use a sua vida para a glória dele? Nesta noite eu gostaria de conversar com você no sentido de que você pare um pouquinho, pare hoje para pensar um pouquinho em Deus, pare um pouquinho para pensar em Jesus, pare um pouquinho para permitir que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração. O pastor André estava falando sobre a palestra e eu achei bem interessante. 2 meses tudo acabou, daqui a 2 meses e meio a gente já volta ao normal. Essa era a expectativa. Nós já estamos indo para mais de 1 ano e meio, quase 2 anos daqui a pouco. E aí, quanto tempo mais ainda temos? Não sabemos. O importante, queridos, é que eu e você possamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, nesse meio de pandemia, nesse meio de insegurança, nesse meio de toda a tristeza que às vezes ainda estamos vivendo, medo, insegurança, só terão lugar na nossa vida se a nossa vida estiver sendo forjada ou formada na areia. Experimente colocar a sua vida nas mãos de Deus. Os seus negócios, a sua vida, os seus sonhos, toda a sua insegurança vai estar na rocha que é Cristo. E alguma coisa formada, construída na rocha é firme, não vai cair. A sua vida vai permanecer firmada na rocha que é Cristo. Essa pandemia pode durar mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, não importa. O importante é que eu e você possamos colocar a nossa vida à disposição de Deus. Senhor, usa a minha vida para fazer diferença na sociedade. Usa a minha profissão para fazer diferença nas pessoas que passam diariamente sobre o meu negócio. Usa a minha vida de alguma forma para que todas as pessoas, queridos, não algumas, todas as pessoas que cheguem próximo a você possam ser impactadas por Jesus, pela forma como nós estamos caminhando com Ele. Que eu e você possamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, para que possamos ser usados para a glória, honra e louvor dEle. E você que talvez nunca tenha convidado Jesus para entrar no seu coração, abra a porta do seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus comece algo novo no seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Até agora eu tenho vivido de acordo com os meus preceitos, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com o meu caminho, e eu tenho desprezado o Senhor. Que nesta noite, de alguma forma, o Senhor entre no meu coração. Eu te permito entrar na minha vida. Usa, Deus, aquilo que o Senhor quiser no meu coração, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E nós que já conhecemos ao Senhor Jesus, que nós possamos ter a coragem definitiva de permitir que o Espírito Santo de Deus dirija os nossos caminhos, os nossos sonhos, as nossas emoções, o nosso negócio, para a glória e honra dEle próprio. Que a nossa vida possa ser apresentada assim ao Senhor. Que eu e você possamos entender que Deus tem um lugar especial no nosso coração, e esse lugar não pode ser ocupado por nenhuma outra coisa a não ser por Ele. Que eu e você possamos nesta noite permitir que o Espírito Santo de Deus assuma o controle definitivo da nossa vida, para a glória dEle. E onde nós estivermos, o bom perfume de Cristo será sentido, a boa mão do Senhor será vista em nós, as nossas frases, a nossa fala vai glorificar ao Senhor, as nossas ações trarão glória ao nosso Deus. Quero orar com vocês nesta noite. Pai querido, é tão bom nós estarmos na Tua presença, ouvindo uma palestra tão edificante, tão forte, que nos impulsiona a sermos melhores em tudo aquilo que nós fazemos. Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor possa de forma tremendamente maravilhosa
inundar o coração daqueles que já conhecem ao Senhor, que têm caminhado contigo, e se eles estão enfraquecidos nesse relacionamento, que de alguma forma, Pai, o Teu Espírito nesta noite promova um novo vigor, uma nova vida, uma nova esperança, um novo tempo de caminhar com o Senhor. Pai, aqueles que ainda não conheciam ao Senhor, a partir de hoje, Pai, que possam viver na inteira dependência do Senhor, que a graça do Senhor inunde cada coração, que a graça do Senhor seja percebida por cada uma dessas pessoas. Se até agora o Senhor estava divorciado da mente, do coração, dos negócios dos nossos queridos, que a partir de hoje algo tremendo possa ser realizado, algo tremendo possa começar a partir do momento em que os nossos queridos amigos e irmãos começarem a caminhar definitivamente com o Senhor. Te damos graças, Deus, por esta noite, e que a bênção do Senhor continue sendo derramada abundantemente sobre cada coração. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de poder nesta noite ter um tempo também para refletir no nosso relacionamento com o Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos conduzindo até o centro da Tua vontade, e que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos dar continuidade aqui, como foi prometido, para as pessoas que estão presencial. O pastor André aqui vai me dar a honra, vamos sortear 4 presentes aqui. Primeiro, segura aqui já, isso, já saiu. A primeira pessoa, eu vou pedir para vir aqui com a gente, aqui em cima, Tânia Vieira. Tânia Vieira, uma salva de palmas, isso. Muito bem, Tânia. Legal. Acho legal para o pessoal de casa ficar bem curioso, a gente só entregar o brinde para eles dizer que realmente é legal. E aí depois, se a Tânia quiser, ela abre aqui, o pessoal que está presente vê exatamente para quem está em casa ver. Isso Parabéns. aí, Tânia, muito Dá só obrigado. uma olhada aqui, ó, para frente, lá, ali para a câmera, mostra o presente real aí, ali, ó. Onde está o número 6 ali, aí legal. Obrigado, parabéns. Vou pegar o próximo. Um segundo. Adassa Gomes. Adassa Gomes, parabéns. Isso aí. Que legal, obrigado pela presença. Parabéns. Pedi só para você dar uma olhada ali para frente, o pessoal vê que o presente é real, você sai bonita na foto, na filmagem. Obrigado. Gente, o microfone não está sendo compartilhado, que nós levamos muito a sério todo o protocolo de segurança, ok? Isso aí. Alice Luzene. Olha lá, família aí toda junta. Sendo presenteado aí nesta noite. Quero agradecer os nossos Olha pra frente, por patrocinadores. gentileza. Obrigado pela sua presença. E o último aqui, o Samuel Souza. Samuel Souza, quem será, hein? Vai ter que vir aqui, hein, Samuel? Não dá para sair. O Samuel é a nossa produção, não vai dar para filmá-lo também, mas esteve aqui presente com a gente, também vai ser honrado aí com esse presente. Alguém super importante aí, dá todo o suporte da técnica aí. Parabéns, Samuel. E agora vamos com o Júnior ou o quarteto? Júnior? É o Júnior, e depois a gente encerra com o nosso quarteto aí. Boa noite, a paz do Senhor. E infelizmente chegamos ao fim de mais um Profissionais com Propósito. E quero aqui agradecer a presença do pastor André Lima, agradecer a força aí do pastor Alberto, do nosso querido quarteto, Ex-Jazz Orquestra. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão presentes e nas redes sociais também, vocês que estão nas redes sociais. Tem um aviso para o próximo Profissionais com Propósito.
que é no dia 4/10. É o pastor Shidit, acho que é isso. Ele tem uma ONG com mais de 500 crianças que participam de uma escola de música. E é uma orquestra, ele promove uma orquestra através dessa ONG. E no próximo Profissionais com Propósito, essa orquestra estará aqui, parte dessas crianças estarão aqui presencialmente. Então, vem participar com a gente. Será no dia 4/10, a primeira segunda-feira de outubro. Vem participar com a gente presencialmente. Se você não puder, esteja conosco online também, tá ok? Vamos fazer uma oração para encerrar? Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te agradecer por este momento, pelo privilégio de poder estar aqui em Sua casa, Te louvando e Te honrando, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo conteúdo que recebemos hoje. Obrigado, Jesus, pelo conteúdo abençoador. Nos guarda, nos livra agora que estamos voltando para o nosso lar e nos dê, Senhor, uma semana abençoada, debaixo das Tuas mãos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora, para fechar, vamos lá, Sérgio, mais uma música. Meus queridos, Deus abençoe, ótima semana. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o Teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o Teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor.